Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, é um prazer imenso estar falando com todos vocês das coisas de Deus. No livro de Romanos, capítulo 14, versículo 23, diz o seguinte: tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Eu gostaria de responder a muitas pessoas, principalmente membros e obreiros, e até mesmo pastores, por que muitas coisas que são feitas nas igrejas, elas não trazem nenhum resultado. Justamente porque elas não são feitas mediante a fé. Muitas campanhas que são feitas nas igrejas, na maioria das igrejas cristãs, evangélicas, elas não provêm de uma fé, porque elas provêm muito mais de uma forçação de barra, elas provêm muito mais de uma obrigação, elas provêm muito mais de um autoritarismo, elas provêm muito mais de uma necessidade de pagar os compromissos das igrejas do que propriamente dito da fé. Então, às vezes, você, pastor, você impõe uma fé. Você impõe uma fé. Você não tem aquela fé. Você impõe uma fé. Porque não é possível que todo dia você tenha fé. É como a gente pensar que todo dia a pessoa que é casada, ela tem vontade de ter relação sexual com o seu marido ou com a sua esposa. Isso é impossível. Isso é impossível. Porque tem dia que a pessoa não está voltada para isso. O seu corpo não está voltado para isso. A sua mente não está voltada para isso. Por mais que o instinto sexual esteja dentro de nós, mas tem dias que a gente não tem vontade. Não é verdade? Quem é casado sabe muito bem disso. Agora, a mesma coisa é fé. Por mais que a fé, ela habite dentro de nós, porque Deus criou a gente com a fé, mas não é todo dia que a gente tem fé. Tem dias que nós somos incrédulos. Tem dias que nós temos dúvidas. Tem dias que nós estamos desanimados. Então, fazer esse tipo de coisas, impor uma fé às pessoas, então a Bíblia fala que isso é errado. A Bíblia fala que é pecado tudo aquilo que não provém de fé. Em outras palavras, é errado. Então você membro, você obreiro, que muitas vezes participa de todas as campanhas que tem na igreja, você pega todos os envelopes, mas não é mediante uma fé. Você está pegando porque o pastor impôs uma fé. O pastor te obrigou, o pastor te ameaçou. O pastor disse que se você não pegar, você não tem fé. E aí você pega, como tem muita gente que tem um caminhão de envelopes dentro de casa. Muita gente que participa de várias campanhas e a vida não muda. Não muda, porque não provém de fé. Então eu respondo a você, meu amigo e minha amiga, que fica perguntando, poxa, por que eu não sou abençoado? Se eu participo de todas as campanhas da igreja, você participa, mas não mediante a fé. Você participa mediante um medo que o pastor lhe impôs. Porque nem o pastor não participa. Ele fala, mas ele não participa. Porque se o pastor que fazem todas as campanhas, se os pastores que fazem todas as campanhas, se ele mandasse a esposa dele pegar todos os envelopes, participar de todas as campanhas, então, ou ele estaria endividado desde o alto da cabeça até a planta dos pés, ou ele seria um senhor Bill Gates da vida. Não é verdade? Mas isso não acontece nem com o pastor, nem com aqueles que participam das campanhas. Então as coisas têm que ser mediante a fé. Repito, nem todo dia a gente tem fé. Nem todo dia. O pastor, quando fica doente, ele procura o médico. Então por que não usa a fé? Por que ele não usa a fé? Se ele impõe às pessoas a tamanha fé, através das campanhas, através dos propósitos. E é isso que nós temos visto na maioria das igrejas. A gente não vê ensinamento, porque a fé se desperta. A fé é como instinto sexual. Eu sempre associo a fé com o instinto sexual que Deus colocou dentro da gente. Então, o que acontece?
Todo dia tem campanha, todo dia tem envelope, todo dia a sua vida vai mudar, todo dia você vai ser feliz. Quer dizer, como se não houvesse problemas. Quer dizer, Moisés teve problema, Davi teve problema, Jó teve problema, Elias teve problema, Eliseu teve problema, Jesus teve problema, os discípulos tiveram problema. Quer dizer, então não é mediante a esse tipo de fé que as pessoas vão resolver os seus problemas. E é isso que faz com que as pessoas, elas façam as coisas de forma obrigada, de forma medrosa, ameaçadora. O pastor, não, você tem que participar. Quer dizer, você participou no domingo, na segunda-feira você tem que participar novamente. Quer dizer, então aquilo que foi prometido no domingo não valeu de nada, porque na segunda-feira você tem que participar novamente. É como se você come um prato de comida e daqui a meia hora você tem que comer outro prato de comida. Quer dizer, você não esperou nem a digestão daquele prato de comida anterior e você já tem que comer outro prato de comida. Quer dizer, o organismo não vai aguentar. E o organismo não foi feito para a gente comer a cada meia hora. Não foi feito para isso. Agora, na igreja, e algumas igrejas naturalmente, a pessoa participa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o mês inteiro, a semana toda, o ano todo, e não para de fazer campanhas. Não é verdade? Como eu falei do bezerro de ouro no programa anterior. Quer dizer, a pessoa não para de fazer. Quer dizer, aí, o que acontece? Para alguns pastores maliciosos, você está exercitando a fé. Você está exercitando a fé. Para alguns pastores maliciosos, você tem que participar, porque se você participou de 20 campanhas, mas se você deixar de participar de uma, então você não tem fé, você é incrédulo, você é perturbado, você é caído, você é tudo aquilo. Quer dizer, não deu nem tempo de você digerir aquela passada. Você já tem que participar de outra. Então a Bíblia, vou repetir, Romanos capítulo 14, versículo 23, diz assim: tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é errado. Então você está fazendo as coisas não mediante a sua fé. Porque a própria Bíblia em Romanos diz que a fé é pessoal. A própria Bíblia em Romanos diz que tem gente que tem fé para comer carne e tem outros que tem fé para comer legumes. Então a gente não pode generalizar. A gente não pode generalizar, a gente não pode impor uma fé às pessoas. A Bíblia fala sobre isso, que a gente não deve julgar a pessoa que não quer participar. De repente ela não quer. Quantas vezes eu procurei a minha mulher e ela falou assim, não, hoje eu não quero. E quantas vezes ela me procurou também para a gente ter relação sexual e eu falei assim, hoje eu não quero. Quer dizer, isso é uma coisa normal dentro do casamento. Isso é uma coisa normal. Eu duvido que alguém viva ao contrário disso. Eu duvido qual é a mulher que é casada, que por muitas vezes ela não diz para o marido, olha, hoje eu não quero. Hoje eu estou cansado, não estou pensando nisso, a minha cabeça está doendo, eu estou pensando em outras coisas, nas dívidas que a gente tem que pagar. Quer dizer, então não adianta o marido impor uma relação sexual, porque só ele vai ter prazer, ela não vai ter prazer. Não é verdade o que eu estou falando? Me desculpe a sinceridade. Da mesma forma, acontece se a mulher quiser impor. O cara chega cansado, o cara teve um dia cansativo, estressante na empresa, no trabalho. Então é natural que ele diga, olha, meu bem, hoje, me desculpe, mas hoje a gente não vai fazer nada não. E a mulher, não, porque eu quero, tudo bem. Então você, mulher, vai ter prazer, eu não vou ter prazer. Quer dizer, a mesma coisa é fé. Eu não posso impor uma fé às pessoas. Eu não posso admitir, eu não posso entender que todo dia a pessoa tem fé. Eu não acredito nisso, porque isso não acontece comigo. Tem dia que eu fico desanimado, mas tem dia que eu estou mais valente, tem dia que eu estou mais eufórico, mas tem dia que eu fico desanimado, porque de tantas coisas, de tantos problemas que a gente tem. Ou não passa pela sua cabeça isso? Ou nunca aconteceu isso com você? Agora, o pastor no altar, ele parece super-homem. E ele não é super-homem. Ele é um dos maiores covardes que tem. Ele é muito mais covarde do que o povo. Porque ele impõe uma fé que ele não vive. Essa é a grande realidade. Ele impõe uma fé nas pessoas que ele não vive. Então Jesus chama essas pessoas de fariseu, que impõe um fardo e que eles não conseguem viver esse fardo. Então, meu amigo e minha amiga, tome cuidado.
O que não provém de fé, você não pode participar. Você não deve participar. Ainda que o pastor diga que você é derrotado, que você é negativo, que você é incrédulo, deixe ele pensar o que quer que seja, o que ele achar que ele deva pensar. Mas você tem que ser inteligente. A Bíblia diz que o que não provém de fé é pecado. O que não provém de fé é pecado, é errado. Então você está participando de muitas coisas. Você dá mergulho, você dá saltinho, você tira a camisa, você vai para lá, você vai para cá, você desce, você sobe. Eu pergunto, qual é o resultado? Eu quero que você me diga qual é o resultado dessa fé bonita, dessa fé que todo mundo diz que tem. Eu quero ver qual é o resultado na sua vida. Qual é o resultado? Diz para mim. Você tem que ser honesto. Diz qual é o resultado. Você vai dizer, bispo, o senhor está falando é a verdade. Eu não vejo o resultado. Eu não vejo o resultado da minha... Sabe por quê que você não vê resultado? Porque você não está participando mediante a sua fé. Aquilo que Deus colocou dentro de você. Você está participando mediante a fé do pastor. A fé de outras pessoas. Quer dizer, não pode. Não pode. Você tem a sua fé. Você tem que ter a sua identidade própria. Você tem que ter a sua personalidade. Então, não participe daquilo que não provém de fé. Não participe daquilo, meu amigo e minha amiga, que não venha nascer dentro de você. Aquilo que é imposição, aquilo que é obrigação, aquilo que é ameaçador, não provém de fé. Isso é obra da carne. Isso é manipulação de muitos pastores. Tá bom? Então fica aí o recado para você. E mais uma vez, eu peço a sua ajuda econômica, o seu dízimo, a sua oferta. Se você quiser me ajudar, eu quero abrir a igreja, tenho dito isso. Tem pastores que querem trabalhar comigo, mas eu não tenho recurso. Eu coloco o número da conta. E você que quer me ajudar, algumas pessoas têm me ajudado para me poder viajar, pregar a palavra de Deus. E você que vive em outro país fora do Brasil, você pode, através dessa empresa Western Union, você pode depositar e no outro dia eu posso receber a sua doação e aí a gente continuar pregando a palavra de Deus. Fora do país se chama Western Union. Essa empresa, ela envia recursos para o mundo inteiro, não tem nenhum problema. Você chega lá, você vai dar o meu nome, eu vou te dizer a cidade e aí você escreve para mim no Facebook, eu digo para você a cidade e aí a gente pode seguir pregando a palavra de Deus. Não faça nada, meu amigo, minha amiga, que não provenha de fé. E tá bom? Que Deus abençoe a todos, que tenham todos um bom dia. Até logo.